Boa noite, aqui estamos com a graça de Deus, nesta quinta-feira, no toque do dia, como de costumes, estamos aqui com esse propósito de anunciar a palavra de Deus, né? Somente a palavra de Deus, de uma maneira clara, e assim nós temos o costume de convidar os irmãos para estar participando do Toque do Dia. Hoje nós estamos convidando Arthur, ali do Monte Sião, do Ministério Monte Sião. Ele sempre está na frente da obra ali, responsável pelo louvor da igreja também, né? Uma responsabilidade. E hoje ele tem uma palavra para deixar gravada aqui no Toque do Dia. E assim vamos chamar então Arthur e ver o que ele tem para nós essa noite. Arthur, por favor, chega até aqui. Boa noite, irmãos, amigos, seguidores. Estamos aqui mais uma vez, né? Sempre um prazer estar aqui compartilhando a palavra do nosso Deus, né? Como é bom podermos ter essa liberdade, né, de falar de Jesus, né? Falam que nós temos a real noção do que é fazer isso quando nós perdemos nossa liberdade, né? E aqui no Brasil nós temos essa bênção, esse dom da parte de Deus de podermos anunciar a palavra. Não sabemos até quando, mas estamos aqui hoje anunciando a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido, creio que todos já ouviram, já leram, já viram pregado em algum carro, algum automóvel, alguns podem ter até escrito na sua casa, numa parede, alguns que gostam de tatuagem, né? Pode até mesmo escrever o versículo, que é o Salmos 23, né? Esses salmos de Davi, muito bonito, e que a gente vai fazer uma aplicação dele para os nossos dias de uma maneira diferente, como o título aí que alguns já viram, possivelmente aí na live, os 5 níveis de relacionamento com Deus. Nós vamos olhar para esses salmos e analisar os nossos níveis de relacionamento com o nosso Pai, com Deus, através do Salmos 23, e a gente pode até meio que ler de cor, né? Que fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então, o primeiro nível de relacionamento que nós temos aqui nesse salmo é o nível do buscar suprimento, de buscar dádivas. E o versículo 1 e 2 fala sobre isso. Observe o que ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas tranquilas. Então, esse primeiro nível de relacionamento, ele é o nível onde nós buscamos suprimento da parte de Deus. Buscamos dádivas, né? Quantos aqui se chegaram até ao Senhor por motivos de busca de coisas boas, ou até mesmo de necessidades, né? Meu pai sempre dizia, diz ainda, né? Ele fala que nós buscamos muitas vezes Deus como um extintor de incêndio, né? Extintor de incêndio, você vai lembrar que ele existe somente quando tem fogo, né? Ou pelo menos deveria lembrar nesse momento. Então, às vezes nós lembramos de Deus quando estamos passando por dificuldades, precisando de dádivas, precisando de bênçãos, precisando de resgate numa área financeira, sendo que no dia todo nós não lembramos dele, ou na nossa vida toda, quando passamos por situações difíceis, nós queremos buscar ao Senhor uma alternativa, né? Então, esse salmo ele começa nesse primeiro nível, né? O Senhor é meu pastor e nada me falta. Isso é um nível bem raso,
né? Apesar de ser algo necessário, algo que realmente nós precisamos ser pastoreados por Deus, né? Realmente nós necessitamos de ser supridos pelo Senhor, mas existe algo mais profundo, algo que vai além disso, né? Nosso Deus, ele não é somente um Deus que nos dá coisas, nos dá bênçãos, mas ele é um Deus que nos instrui, ele é um Deus que nos traz revelações, é um Deus que nos chama a um relacionamento mais profundo. Então esse primeiro nível, esse nível mais superficial, né? Nesse nível da vida cristã, toda a nossa oração é em função das nossas necessidades imediatas, né? E tudo que nós queremos é o suprimento do Senhor. O nosso conhecimento de Deus limita-se ao que Ele pode nos dar, né? Nós conhecemos somente Deus como um Deus doador, aquele que pode nos dar, né, algo em benefício, né? Como eu já disse, isso não é de todo ruim, mas existe algo a mais, existe coisas mais profundas para nós buscarmos o Senhor. E a pergunta que eu deixo aqui nesse primeiro nível para você é: como tem sido sua busca? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem somente buscado Ele para pedir coisas, pedir bênçãos, dádivas, coisas, né? Você tem olhado para o Senhor somente como aquele que pode te dar algum benefício, né? Muitas vezes nós confundimos as coisas, né? Achamos que Deus é somente uma máquina onde nós colocamos uma moeda, que seria nossas orações, nossas petições, e Ele nos dá em troca algo, né? E não é dessa forma o nosso relacionamento com o Senhor. E a gente vai para o segundo nível, né? Que é o próximo versículo. O versículo 3 fala que é o nível da transformação. Eu chamo esse nível da transformação, que diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nesse estágio, tiramos um pouco os olhos das coisas externas que nós precisamos, como no primeiro nível, e das necessidades da nossa alma. Então observe que no verso 3 o salmista afirma: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso tem a ver com o nosso testemunho. Quando andamos em caminhos tortos, damos mau testemunho do Senhor e maculamos a sua honra. Por isso o salmista pediu a Deus: me faz andar em caminhos retos por causa do teu nome. A gente começa não somente a se preocupar em ter coisas da parte do Senhor, mas em dar um bom testemunho. Será que as coisas que eu tenho necessitado hoje nas orações são coisas que eu fiz de errado por não andar nesses caminhos, né? Por não ter esses caminhos retos que o Senhor deixou, né? Jesus diz que o caminho que conduz à salvação é um caminho muito estreito, é um caminho difícil de você seguir. Não dá para você levar muitas coisas e muita gente do seu lado, não. É um caminho que você tem que trilhar sozinho, você tem que tomar sua cruz e segui-lo. É um caminho complicado. C.S. Lewis ele falava que se você procura uma religião ou um caminho a seguir, confortável, ele falava assim: eu não recomendo o cristianismo, porque ele é um caminho muito difícil de ser seguido. Ele te traz responsabilidades muito grandes. E aqui esse segundo nível ele já vai bem mais fundo do que o primeiro, e ele fala sobre esse testemunho. Nós, como seguidores de Jesus, que testemunho nós estamos dando, né? O que nós estamos fazendo, como nós estamos trabalhando, como que nós estamos testemunhando do Senhor, com as nossas falas, com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos dízimos, com aquilo que nós podemos colaborar com o próximo, né? Se você diz ser cristão e fala palavrão, ou questiona a fé, ou até mesmo trata mal a pessoa com quem você se relaciona, sua esposa, seu esposo, seus filhos, trata de maneira errada, né? Você não tem dado bom testemunho. Por isso que esse salmista, o Davi, ele falava: me ajude a andar nos caminhos da justiça, não por causa de mim, mas por causa do teu nome, para eu dar testemunho de quem o Senhor é. Porque quando nós fazemos as coisas corretas, quando nós caminhamos nesse caminho de justiça, o Senhor ele nos conduz a esse caminho correto, né? E o terceiro nível é o versículo 4, aprendemos a confiar no Senhor, né? E diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então nós passamos daquele primeiro nível das necessidades de procurar o Senhor somente para ter coisas, ter bênçãos, do segundo, onde nós nos preocupamos com o nosso testemunho em ser transformados por esse Senhor a quem nós chamamos de pastor. E nesse terceiro momento nós entendemos que vamos passar por momentos difíceis, vamos passar por momentos onde parece que estamos sozinhos, mas o Senhor está ali do nosso lado e nós não tememos mal nenhum,
né? Então esse é o terceiro estágio, aprendemos a confiar no Senhor nos momentos difíceis, né? Momentos onde temos dificuldades financeiras, momentos onde temos dificuldade de saúde, ou momentos onde temos dificuldades emocionais em lidar com os nossos conflitos internos, né? Quem nunca teve dificuldade em lidar com conflitos internos, né? Emocionais, né? Como é difícil nós entendermos, né? Falam que tem uma crise, eu não passei por essa crise, pelo menos eu acho que não, que quando o homem faz em torno de 30 e poucos anos, né? Falam que ele olha para trás e fala: o que eu já construí da minha vida, né? O que eu já fiz. Eu não passei muito por isso, não sei se é porque eu já tinha algumas coisas nesse tempo, mas fala que é um momento muito difícil, né? Quando um homem chega nos 30 anos e ainda não construiu nada, ou não tem um emprego, ou pula de emprego em emprego e passa por aqueles problemas emocionais, e será que eu vou fazer da minha vida? Eu já sou um homem adulto, olha para o lado e vê o pessoal com família, né? E o pessoal já tocando, fazendo um monte de coisa, e você... né? O que eu já construí? Então, nesses momentos, nesses vales, nesse momento de dificuldade, né? Nesse momento onde você enfrenta a morte, né? De familiares, de pessoas próximas, um ente querido, né? Será que você realmente tem confiado no Senhor? Será que você tem tido esse relacionamento com Deus, de entender que mesmo quando você passa por esses momentos difíceis, você tem um Salvador, você tem aquele que caminha do seu lado, aquele que te consola, aquele que te repreende, né? Aqui ele fala do cajado e fala da vara também, né? De correção. Nós sabemos que o cajado ele era usado para pastorear, e a vara ele era para corrigir o caminho ali das ovelhas, né? Será que nós entendemos que nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de vale, nós devemos ouvir essas orientações do nosso pastor, né? E parece que nesses momentos de vale, aquele Senhor que é o pastor, que dá aquele primeiro nível de relacionamento, né, onde nós buscamos Ele somente pelo que Ele pode nos dar, parece que nesse momento Ele some, né? Nesse terceiro nível de relacionamento parece que a gente não vê, a gente fica esperando e não vê em nada, né? E parece que é o Senhor querendo nos ensinar a continuar caminhando e confiando, né? Uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos tempos é que nós devemos ser menos imediatistas e ser mais persistente em caminhadas, né? Fazer as coisas da forma que tem que ser feita constantemente, sem esperar resultados imediatos, né? Eu falo que isso vem com o tempo, né? Uma maturidade que a gente vai conquistando aos poucos, né? Paulo falava que a pessoa quando era menina, ela anda de lá para cá como um vento, né? Vai para um lado, vai para o outro, como meninos, né? Mas chega um tempo que você tem que ser constante, né? Não ser mais inconstante. Então esse terceiro nível ele fala sobre isso, sobre essa certeza que mesmo em meio a dificuldades, porque se você não está passando dificuldade, irmão, é porque você vai passar, né? Você pode ter certeza que todo mundo passa por momentos, pelo vale da sombra da morte. Algum dia você vai passar por esses momentos difíceis. E a pergunta que fica é: você vai estar, assim como esse salmista, confiando que o Senhor irá guiá-lo nesse momento, pastoreá-lo nesse momento? E o próximo nível, o quarto nível, né? São 5, estamos no quarto. Fala que é o nível da batalha espiritual, o nível onde você vai guerrear. Você já passou pela dificuldade, agora você vai testemunhar daquilo que você passou. Agora você vai levar essa mensagem de consolo, você vai começar a pregar o evangelho, você vai começar a guerrear espiritualmente contra, né? Paulo ele fala ali aos Efésios, né? Se eu não me engano, Efésios 6, se eu não estiver equivocado. Fala que a nossa luta não é contra homens, não é contra carne ou sangue, mas contra principados. Quando você levanta esse momento de batalha espiritual, e o versículo 5 desse Salmo 23 fala: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. No quarto estágio, o Senhor nos prepara uma mesa na presença dos adversários, e essa mesa ela falava um pouco sobre o festejo de uma vitória, né? De ter a certeza que nós iremos, pelo Senhor nós iremos vencer. Então quando nós guerreamos as causas do Senhor, não causas próprias ou causas políticas, ou não que isso não seja importante, meus queridos, não quero levantar esse questionamento agora, mas quando nós lutamos as causas do Evangelho, né, pregar a verdade do Evangelho, que Jesus é Filho de Deus, morreu por nós, ressuscitou, e aqueles que creem nele viverão o céu a partir de agora e caminharão em direção a esse céu futuro, a essa nova era que o Senhor irá completar na sua segunda vinda. Então quando nós pregamos isso, nós estamos cumprindo, né, esse mandamento do Senhor, nós estamos guerreando,
né? O pastor lá da minha comunidade, o pastor André, ele costuma falar: se você nesse caminho de batalha não tem batido de frente com o inimigo, quer dizer que você está indo na mesma direção que ele, então toma cuidado, né? Se nesses momentos onde você prega o evangelho, você tem visto somente facilidade, não tem acontecido nada, e você está ali caminhando, então abre os seus olhos, que às vezes você está indo nele, você não está indo contra, né? Fala o seguinte, que quando nós decidimos pregar o evangelho, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, né? Ela não prevalece contra a igreja. Então, às vezes a gente fica naquele estágio defensivo, né? De ficar um passo atrás, tomando, o pastor fala, tomando portada do inferno, né? De vez a gente meter o pé na porta do inferno, nós estamos tomando portada, esperando o inferno bater, né? Então, nós temos esse trabalho de guerrear, né, de lutar pelas causas do evangelho, lutar pelas causas do Senhor. E certamente ele vai preparar uma mesa perante nós, assim como fala esse salmo. E o último nível, o quinto nível, fala que aprendemos a amar a casa de Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Interessante que aqui ele termina aqui: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Parece que ele conclui, né, todos esses níveis de relacionamento que a gente falou, né? Aqueles momentos onde nós estamos no primeiro nível, aguardando as bênçãos, o testemunho, tudo aquilo que a gente trabalhou. E ele fala: eu tenho certeza que todas essas coisas me seguirão. E eu vou habitar na casa do Senhor, né? E essa casa do Senhor, que fala aqui, é amar esse lugar, não um templo, não um lugar físico, mas amar... essa casa fala sobre o serviço, né? A igreja do Senhor, amar essa noiva, né, que o Senhor vem buscar, essa igreja que o Senhor vem buscar. Nós devemos ser trabalhadores firmes dessa noiva, né? Jesus, quando subiu ao céu, foi assunto ao céu, ele deixou alguns afazeres aos discípulos, né? Alguns eram pastorear, outros eram implantar igrejas, outros eram propagar o evangelho, né? Então nós temos que, nesse último nível, nós começamos a olhar para o coração de Deus e saber com aquilo que Deus se importa realmente. Não somente nos dar dádivas, não somente em estar conosco nos momentos difíceis, mas em trazer, né, a noiva dele para esse momento de encontro com Jesus, né? Essa noiva sem mácula, sem mancha, né? Nós devemos amar essa igreja, né? Amar e trabalhar em prol dela. E a pergunta que eu faço: como tem sido o seu trabalho por essa igreja? Como tem sido o trabalho na sua igreja local, onde você tem trabalhado? Você tem amado estar na casa do Senhor, ou tem sido um peso para você, ou tem sido um momento difícil, né? Às vezes você tem usado lentes erradas, às vezes você tem olhado para o evangelho com as lentes equivocadas, né? E o convite do Senhor é que nós tenhamos essa certeza que Ele é bom, que Ele vai nos manter nos momentos difíceis, e nós devemos ter esse desejo, assim como o salmista, de habitar sempre na casa do Senhor. Então, que essa palavra toque o seu coração, que você possa pensar em que nível de relacionamento você está, né? Você tem buscado Jesus somente como um médico, como a gente busca um médico nos momentos onde estamos sentindo dores ou dificuldades, ou você tem caminhado diariamente com Ele? Você tem amado as coisas que Jesus ama? Você tem preocupado também com o testemunho que você dá? Você tem amado a igreja do Senhor, que é o lugar onde Deus se revela? Eu costumo dizer que quando nós estamos reunidos como igreja, né, a palavra de Deus fala isso, que Ele está ali conosco. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Então a igreja é esse lugar propício à revelação do Evangelho, né? Um momento ali onde nós vamos enxergar o Senhor, né? Nos momentos dos relacionamentos. Então, nesse momento onde nós partimos o pão, não somente o pão, o alimento material, mas onde nós partimos o pão espiritual, o alimento que sustenta a nossa alma, né? Tem aquele caminho de Emaús, né? Os discípulos caminhando, e Jesus se pôs ali no meio deles, e eles não reconheceram que era Jesus. E somente quando eles sentaram à mesa e repartiram o pão, parece que as escamas caíram dos olhos, e eles viram, né, que era o Senhor. Então a comunidade, ela nos traz esse momento de relacionamento, de enxergarmos a Jesus no próximo, sabe? De sabermos que o Senhor está conosco ali, né, no partir do pão, no momento da ceia, né? Então não perca esse amor pela igreja do Senhor, né? Paulo, ele recomenda, não sei se é Tito ou Timóteo, ele recomenda: não, irmão, não faça como alguns, costume de alguns que não congregam mais, né?
não tenham mais esse entendimento de não precisa, eu posso ser igreja, eu sou a igreja, eu posso ser igreja dentro da minha casa. Não, meu querido, existe um corpo deixado aqui na terra, e esse corpo é o corpo de Cristo, e você deve fazer parte. E o amor por essa igreja deve ser equivalente ao amor que você tem a Deus, porque Deus ama essa igreja, você tem que amar aquilo que Deus ama também. Amém? Então que seu nível de relacionamento cada vez mais se aprofunde no Senhor, que você vá nessa direção, né? Não se contente em estar no primeiro, no segundo, no terceiro nível, no quarto, chegue até esse último nível de relacionamento. Que Deus abençoe vocês. Chamar nosso irmão Marcos para fazer a finalização aí. Amém. Preciosa palavra do nosso irmão Arthur. Sim, realmente águas profundas, né? Se entrar mais adentro neste relacionamento, né? Não ficar na praia molhando só as pontas dos pés, né? Mas vamos aprofundar. Isso é comunhão, isso é relacionamento. Isso acontece quando nós vemos Cristo no nosso irmão, né? Jesus Cristo ali no meu próximo. Então, não vamos ver um Cristo distante no céu, né? Mas o meu irmão, eu querendo me aproximar nos relacionamentos, né? Como Arthur deixou bem claro, na igreja, né? Onde é o corpo de Cristo, né? Então, essa unidade, né? O sonho de Jesus era a unidade. A oração de São João 17, né? Falando, Senhor, que sejamos um, que eles sejam um conosco, né? Que esses que vão crer, que eles sejam um conosco, né? Como a unidade que há entre o Pai, Filho e Espírito Santo, Ele quer que nós entremos nesse relacionamento de igualdade, né? Não é estar mais acima de nós, mas no mesmo nível. Então, esses 5 pontos que Arthur mostrou, né? Não podemos ficar no primeiro, temos que ir até o fim dos Salmos 23, né? Diz: o Senhor é o meu pastor, e aprofundar com Ele até sentir esse gozo de estar dentro da casa de Deus, né? Nesse relacionamento estreito. Tá bom? Queremos agradecer a atenção de todos, que Deus abençoe essa palavra, e na próxima quinta-feira estaremos aqui com mais um irmão que Deus coloca no nosso coração para testificar desse caminho estreito, né? Esse caminho estreito que o Senhor tem preparado para nós permanecermos nele. Amém? Um abraço a todos, uma boa noite, que Deus abençoe a cada um. Aqui terminamos com o Toque do Dia.